Olha, nós começamos te contando que Simone Tebet e Fernando Henrique Cardoso anunciaram apoio a Lula no segundo turno. Jair Bolsonaro conta agora com a defesa de mais governadores, entre eles Ratinho Júnior aqui do Paraná. A senadora sul-mato-grossense, que terminou na terceira posição na disputa presidencial, confirmou a posição dela ontem à tarde. Antes de fazer o pronunciamento, ela se reuniu com Lula e Geraldo Alckmin em São Paulo. O MDB, o partido de Simone Tebet, não anunciou apoio oficial a nenhum dos dois candidatos e liberou os diretórios estaduais para definirem seus posicionamentos. Em discurso, ela criticou a decisão de sua legenda e ressaltou que não cabe a opção pela neutralidade no segundo turno. Simone Tebet ainda reforçou as críticas que fez ao petista, mas confirmou que vai votar em Lula. Vamos ver um trecho agora então do pronunciamento de Simone Tebet fazendo esse apoio ao ex-presidente no segundo turno. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento antes público, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Simone Tebet teve 4.900.000 votos válidos no primeiro turno, representando 4,2% do total dos votos. Além da senadora, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que faz parte da cúpula do PSDB, reforçou o apoio dele ao ex-adversário Lula. Em suas redes sociais, a FHC confirmou o posicionamento, abre aspas, neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva, fecha aspas. Por outro lado, Jair Bolsonaro segue arregimentando, aliás, a defesa de governadores eleitos à sua campanha. Ratinho Júnior, do PSD, já tinha confirmado o apoio dele ao atual presidente. Ontem, o governador reeleito no Paraná foi até Brasília para oficializar essa posição. Ao lado de parlamentares do estado reeleitos e que fazem parte da base do governo federal, Ratinho Júnior reforçou a decisão dele. E vamos agora acompanhar o que ele disse durante essa entrevista. Em meu nome, em nome da nossa população, na sua grande maioria, que pela segunda vez, já na eleição passada já tinha feito isso, e nessa eleição fez da mesma forma no primeiro turno, deu uma esmagadora votação para o senhor, e a ideia é que a gente possa consolidar isso numa ampliação da votação no segundo turno, dando a vitória, ajudando a dar a vitória do presidente Bolsonaro nesse segundo turno. Então aqui faço as minhas palavras, o nosso compromisso, juntamente com os prefeitos do Paraná. Nós estamos finalizando agora esse levantamento, mas já lhe garanto também, presidente, que mais de 70% dos prefeitos do Paraná vão estar nesse segundo turno dedicados a ajudar nessa eleição. O governador de Brasília, Ibanez Rocha, do MDB, também anunciou ontem apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. Além dele e de Ratinho Júnior, outros governadores já declararam que vão apoiar o presidente. Cláudio Castro, do PL, do Rio de Janeiro, Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, Gladson Camelli, do PP, do Acre e Mauro Mendes, do União Brasil, do Mato Grosso. O presidente também vai contar com o apoio de Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás, e Antônio Denário, do PP, de Roraima. Além deles, Rodrigo Garcia, do PSDB de São Paulo e que não foi reeleito, também confirmou a defesa de Bolsonaro. Ontem à noite, a União Brasil declarou neutralidade e decidiu liberar os diretórios estaduais para tomarem suas decisões. O anúncio foi feito pelo presidente nacional do partido, o deputado federal reeleito por Pernambuco, Luciano Bivar. Até o momento, Soraya Tronic, que se candidatou à presidência pela sigla, não se manifestou. Portanto, agora, esse começo do segundo turno, é normal que se comece essa busca de apoios de quem não conseguiu chegar no segundo turno, mas é importante pontuar algumas coisas aqui. Primeiro,
de uma empresa, é o nome, é a marca. Você tem que mudar a sua marca porque já foi tudo embora. Então você tem que repensar tudo. Então isso mostra o tamanho da crise do PSDB. É importante pontuar. Não ouvi os senadores do Paraná falar sobre esse tema, que é importantíssimo. É o tema agora que o Brasil discute. Eu não escutei o Eurípides Guimarães, não escutei Cláudio Guardas, não escutei Álvaro Dias, os 3 eleitos, inclusive na esteira da Lava Jato, todos com discurso forte de anticorrupção, falar o que vão fazer nesse segundo turno. Você ouviu alguma coisa? Não ouvi absolutamente nada, nenhuma posição clara, nenhuma tomada de rumo ou uma indicação. Parece que para alguns desses senadores, para alguns componentes da classe política, tanto fez quanto tanto faz quem vai se eleger presidente da República. E isso não é verdade. Você tem ali 2 candidatos que representam projetos políticos absolutamente distintos. Tá? Eles têm posições ideológicas distintas, formas de gerir a política absolutamente distintas. Agora, sobre essa notícia, sobre o que a gente tem trazido, sobre os apoios que tem recebido ora Lula, ora Bolsonaro, é importante, como você fala aqui, Mark, tirar a roupa da notícia e falar sobre o comportamento da população quanto a voto. Tá? A ciência política, as ciências sociais, ela estuda isso e é importante que a gente fale aqui. Nenhum eleitor, 0 eleitor, talvez o do próprio candidato, de quem declara esse apoio, mas nenhum eleitor fica ali aguardando qual é a posição. Tá lá, terminou o primeiro turno, eu vou esperar o que o Fernando Henrique vai falar para tomar a minha decisão em quem eu vou votar no segundo turno. Vou esperar o Ciro Gomes, a Simone Tebet. Ninguém fica esperando isso. Então essa declaração de apoio, ela acaba tendo um aspecto muito mais simbólico do que efeito prático de fato. Não existe esse tipo de curral eleitoral ou um domínio excessivo dessas lideranças políticas sobre seus eleitores. Então, quando a gente traz esse tipo de notícia, é muito mais simbólico do que efetivo. Muito diferente, talvez, desse apoio desses governadores reeleitos ou desses candidatos à reeleição que foram para o segundo turno. E por que eu falo isso? Caso aconteça, caso eles de fato apoiem e abracem a campanha, eles têm estrutura política, eles têm máquina eleitoral e isso sim pode fazer a diferença. Veja, que máquina eleitoral hoje tem o Fernando Henrique Cardoso? Nenhuma. Mal tem o PSDB parando de pé. Então, diferente do governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia, que já manifestou apoio ali ao Bolsonaro, ao Tarcísio. Então, diferente, por exemplo, do Cláudio Castro, do Ratinho Júnior, que tem máquina política. A grande dúvida é o quanto de energia
esses políticos vão colocar nessa campanha. Eu quero aguardar, por exemplo, é um apoio super importante do Romeu Zema. Eu quero aguardar se ele vai colocar a máquina política eleitoral dele inteira ali, ou se ele, em algum momento, vai fazer um cálculo político. Olha, para mim é melhor que o Lula vença, faça um governo desgastado, e quando eu sair do governo de Minas, eu consiga ali concorrer à presidência da República. A gente não pode esquecer que político, muitas vezes, faz o cálculo eleitoral pensando em si e não necessariamente pensando no Brasil. Então eu quero aguardar os temas que vão entrar no horário eleitoral, porque isso, de fato, conversa com o eleitor indeciso. E qual é a intensidade que esses governadores, senadores, apoiadores vão entrar na campanha. Porque muitas vezes o apoio da boca para fora é uma coisa, máquina eleitoral, estrutura eleitoral é outra. Com relação ao que você trouxe do Sérgio Moro, ora, ele já tinha sinalizado durante a campanha a sua contrariedade ao Lula. Algumas pessoas tentaram criar fumaça em relação a isso, mas ele tem mantido a sua coerência, e isso é importante. É importante que outros políticos do Paraná, que na hora de tirar foto junto com a Lava Jato se elegeram com essa pauta, agora é importante que eles mantenham a coerência, porque a coerência na política, Mark, é fundamental, e o eleitor tem percebido isso cada vez mais. É só a gente acompanhar aqueles políticos que apoiaram o Bolsonaro e mudaram de posição. Hoje eles estão lá, fora de qualquer mandato. Isso é importante. Tem muito político que pensa com a cabeça antigamente. Hoje não existe mais você fazer um discurso para cada político. O vídeo fica na internet, as pessoas acham ele rapidamente. Então tem que manter a coerência sempre. Para mim, Pedroso, o grande segredo dessas eleições de segundo turno está nas abstenções. São quase 30 milhões de votos em jogo. Então, o candidato que conseguir atingir quem, por algum motivo, não foi para a urna, pode ter uma grande diferença. Sobre os apoios, é importante colocar isso que você disse. Muitas vezes o político faz essa declaração de uma maneira mais pontual, mais simbólica. Dá um exemplo, por exemplo, o prefeito Rafael Greca não foi bem nos pedidos de votos nestas eleições. Ele não conseguiu eleger o senador que apoiava, o Álvaro Dias, terminou em terceiro lugar. Ele não foi bem no candidato federal dele, né, o Pier, ele não conseguiu se eleger. O Greca dividiu o time dele ali também com o Beto Richa em algumas ocasiões, que também não fez uma boa votação. Então, o prestígio do Greca, que chegou a fazer 70% de votos na campanha de prefeito, não anda em alta. Ele não conseguiu transferir esse prestígio, Pedroso, para os candidatos dele aí nessas eleições. Isso mostra um pouquinho o que você disse, não é isso? Exatamente, exatamente. Não existe cabresto eleitoral. O eleitor, ele é absolutamente inteligente. Tem algumas pessoas que tentam vender como se não fosse. Inclusive, lideranças políticas, lideranças religiosas. As pessoas, elas prestam atenção no que as pessoas fazem e falam. Então, quando um político tenta emprestar esse prestígio, muitas vezes o eleitor fala, olha, você está pedindo o teu voto ali para esse candidato, gosto até de você. Até gosto de você, mas não vou votar. Simples assim. Então, essas decisões, às vezes, que ficam brigando e tudo mais, muitas vezes ela acaba tendo um efeito muito pequeno, Mark. Então, agora, as máquinas eleitorais, elas são importantes. Por exemplo, essa divisão, você citou bem, e esse exemplo aqui da Prefeitura de Curitiba é essencial. Você pega lá, você teve o apoio da Prefeitura de Curitiba dividido entre alguns federais. Teve parte que apoiou o Pedro Lupion, parte que apoiou o Luciano Dutti, parte que apoiou o Pier, parte que apoiou o Beto Richa, mas quando você olha, por exemplo, para deputado estadual, você teve ali uma concentração de esforço um pouco mais firme. Alguma coisa no Alexandre Cury e muita coisa na Márcia Sulak. Mesmo que ela talvez esperasse um apoio mais contundente, mas essa vitória ali, ela tá na conta, sim, do Rafael Greca e do Eduardo Pimentel. Então, quando eles dividem a máquina, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Álvaro Dias, que eu sinto, teve um esforço, mas sabe aquele esforço peronomútil? Foi um pouco disso daí. Então, agora é campanha na rua, segundo turno, esses apoios, eles têm relevância, mas mais importante é o que os candidatos vão fazer de fato, e você acerta. A questão da abstenção, dos votos nulos, brancos, eles serão determinantes para qualquer mudança concreta nessas eleições.